Você que está nos vendo também pela internet, abra o teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque hoje eu vou falar de um tema que diz respeito a todos nós. O tema da mensagem de hoje é o último inimigo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 25 e 26, que diz assim: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo sobre o qual eu quero falar com vocês hoje é a morte. Na história da humanidade, gente, existem pessoas que todos nós temos aquela sensação de que deveriam ter vivido mais. Sim ou não? Todas as vezes que eu vou para os Estados Unidos, e especialmente para a Disney, eu fico muito encantado com a mentalidade do Walt Disney. Um homem que começou desenhando um ratinho, inspirado por um companheiro no quarto que ele morava em Nova York, que era um quarto muito simples, e havia um ratinho ali, que era o único companheiro que ele tinha, e ele alimentava aquele ratinho. E por conta disso nasceu o Disney, nasceu o Mickey, e do Mickey a Disney, e este homem sonhou com coisas grandiosas, com um mundo melhor, com um mundo mais inclusivo, com a queda das barreiras de separação. Este foi um homem extraordinário que até hoje impacta a cultura do mundo. Quando ele morreu, todo mundo fica pensando: como teria sido se ele vivesse mais? O que mais sairia da mente de um homem como esse? Eu fico pensando também no grande, como músico que sou, no grande compositor erudito chamado Chopin, ou como alguns dizem, Chopin. É uma controvérsia, né, como é a melhor pronúncia. Mas o fato é que este homem era um gênio da arte. E ele compôs canções, obras que até hoje encantam o mundo inteiro. E faleceu aos 39 anos de idade. Por que não falar também do evangelista Billy Graham? Este viveu 99 anos, mas mesmo tendo vivido tanto, era tão bom, tão especial. Era um outro tipo de gente, né? Um santo na terra. E quando ele se foi, meu coração se sentiu órfão de uma grande referência. Mas não só, gente, as pessoas ilustres enfrentam e são derrotadas pela morte. Pais, mães, filhos, filhas, amigos, amigas, pessoas queridas também se vão. A palavra que eu estou trazendo hoje para vocês é porque esta semana, na quarta-feira, dia 26 de outubro, vai fazer um ano que o meu querido amigo Alcides Parisotti se foi. Este homem foi uma grande coluna, juntamente com a Sidney, sua esposa. Eu espero que ela esteja vendo para receber essa homenagem em nome da igreja. Ele foi muito importante para esta igreja, para a minha vida. E a verdade, gente, é que a morte vem para todos. E a morte é algo que independe da sua condição social, da sua idade, independe do país onde você nasceu, independe do credo que você defenda, todos nós vamos ter que enfrentá-la. E segundo o texto do apóstolo Paulo, a morte é o último inimigo a ser vencido. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido: ele vai ser vencido, porque ele já foi derrotado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aplauda ao Senhor, dê um grito de vitória aí. Ó morte, onde está? Ó morte, a tua vitória. Então a mensagem de hoje é uma reflexão a respeito disso. E eu vou aqui fazer 3 reflexões a respeito da morte, que são muito simples,
mas que vai levar a todos vocês e a mim também a pensar um pouco a respeito do que é importante na vida. A primeira é: a morte é o inimigo que espreita a todos nós. A Bíblia diz: ao homem está apontado morrer uma só vez. Hebreus 9:27. Uma só vez, não terá um renascimento, uma reencarnação, segundo a Bíblia. Todos morrem uma só vez. E esse é um compromisso, queridos, que todos nós vamos ter. Outros compromissos podem ser cancelados, postergados e até mesmo negados, mas esse não. A menos que você esteja no dia do arrebatamento, você vai enfrentar a morte. Esse inimigo também, que pode nos vencer de diversas maneiras. Algumas vezes na juventude, e até mesmo na infância. Algumas vezes na velhice, quando os nossos corpos vão se deteriorando, e a gente vai percebendo isso. Algumas vezes de maneira abrupta, por exemplo, com a morte de acidentes fatais. Outras vezes, as pessoas perdem a batalha por cooperarem com o inimigo. Como aqueles, por exemplo, que morrem em acidentes por estarem alcoolizados ou drogados. Ou então, por hábitos que não são saudáveis, como cigarro, como drogas, como comilanças e outras coisas mais. Muitas mortes são resultados de violência doméstica ou de crimes. A verdade é que o inimigo ceifa vidas de muitas maneiras. E agora mesmo vidas estão se perdendo inocentemente por conta de uma guerra entre duas nações. Muitos morrem tranquilamente, em casa, no seu quarto, rodeado de queridos, de amigos, de familiares. Minha mãe morreu dormindo, como ela sempre pediu, mas outros morrem sozinhos, angustiados, com dor. Muitos tiram a sua própria vida. De qualquer forma, todos vão ter um encontro, um enfrentamento com a morte. A primeira reflexão que eu faço aqui é que algumas pessoas morrem por motivos banais, enquanto outras morrem por motivos que valem a pena. Mas todos eles têm que enfrentar a morte. A segunda reflexão que eu quero fazer na mensagem de hoje é que a morte é um inimigo que Jesus enfrentou. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa num site que mostra real time, as pessoas que nascem e morrem. É um site que você entra e você vai vendo o número de pessoas que estão nascendo e o número de pessoas que estão morrendo. Há mais ou menos meia hora atrás, quando eu consultei, tinha nascido no mundo, hoje, 151 mil pessoas. E tinham morrido 63 mil pessoas. Então, de um lado, você vê pessoas que estão celebrando o nascimento de um filho, de um neto. Mas existem pessoas enlutadas, chorando pela morte de alguém muito querido. A morte, ela é realmente algo que todos temem. Embora as pessoas digam, eu não temo a morte. Mesmo nós que somos cristãos, ainda que tenhamos muita convicção de que a morte não é o fim, todos nós de alguma maneira temos medo do enfrentamento. Como vai ser? Eu sempre pensei, meu Deus, eu não quero morrer de falta de ar. Eu que tenho bronquite, já passei algumas perrengues assim, né? E Deus é tão bom, gente. Eu tinha tanto medo de pegar Covid, porque eu falava, eu sou aquela pessoa que tem todas as comorbidades, né? Mais de 60, obeso, com bronquite, e vai pondo aí. Eu estava lá nos Estados Unidos no ano passado, fiquei fechadinho durante todo o tempo, só de
pavor, né, de pegar essa doença. A verdade, gente, é que eu chamei a Érica, o Ramon, meus netinhos, que eu estava com saudade, e eles lá foram. 3 dias depois, pegaram o Covid. Eu falei, agora não vai ter jeito. Irmãos, a Lilian, que não tem nada, ficou derrubada. E eu, que tinha todas as comorbidades, não tive nem sintoma. Eu fiz 3 testes, que eu falava, não é possível que eu estou com Covid. E dava positivo. Passei pelo Covid, depois disso eu falei, bom Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, né? Mas a gente tem um medinho de morrer. A gente não quer enfrentar esse inimigo, mas é bom demais saber que Jesus enfrentou essa morte no meu lugar e no seu lugar. Amém? Hebreus 2:9 diz assim, pode aplaudir. Hebreus 2:9 diz assim, vemos todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Sabe por que Jesus veio a esse mundo, irmãos? Ele veio para salvar o homem, resgatar o homem da morte, e sobretudo da morte eterna. Então, para que isso fosse feito, ele, que era o próprio Deus, o autor da vida, a vida em si mesmo, ele se tornou homem, se tornou mortal e enfrentou a morte para que eu e você pudéssemos um dia vencê-la. Amém? Agora, não é que Jesus morreu porque as suas decisões foram ruins ou porque politicamente ele não soube articular. Não, a Bíblia fala claramente que ele morreu voluntariamente. Ele se humilhou e se tornou homem, e se apequenou a ponto de ter se tornado menor do que os anjos, e humilhou a si mesmo até a morte, para que pudesse experimentar a morte que nós experimentamos, e pudéssemos resgatar dela. Lá em Filipenses 2, de 5-7, a Bíblia diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele se tornou homem, e como homem se tornou um servo, e como servo morreu a morte de cruz por mim e por você. Eu quero que você saiba que este último inimigo, a morte, perseguiu Jesus desde Belém até o Calvário. Desde o seu nascimento até o momento que ele morreu na cruz. Mas como a própria Bíblia está dizendo, ele se entregou voluntariamente, ninguém podia matá-lo. Herodes tentou matar todas as crianças, quando ele soube através dos magos que o rei havia nascido, e eles foram até lá para perguntar onde era, onde ele nasceria, e os sábios disseram, em Belém. Aí o Herodes disse assim, mas olha, diga para mim onde é que ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. E um anjo avisou a José, que fugiu para o Egito com Maria e Jesus. E Herodes, não sabendo disso, mandou matar todas as crianças recém-nascidas do sexo masculino. Lucas 4:29 diz assim, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Agora que Jesus estava em Nazaré, a cidade onde ele foi criado, onde ele era conhecido, e certo dia ele entrou na sinagoga e foi convidado para ler as Escrituras. E eu não sei se vocês sabiam, mas até hoje, nas sinagogas, o pregador ele não tem direito de escolher o texto que ele vai pregar. Já está lá programado o texto que ele tem que ler. E naquele dia, Jesus, quando foi chamado, abriu o rolo das Escrituras, da Torá. E qual era o texto que estava lá? Isaías 61. Falando que
E o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, a libertar os cativos, a curar os oprimidos. E vai citando todo o seu ministério. Estava Isaías olhando para Jesus. Quando ele termina a leitura, todo mundo olhou para ele, porque era natural que quem lia também fazia o comentário. E naquele momento ele disse: hoje se cumpriu a Escritura. E aí as pessoas começaram. Ele está dizendo que ele é o Messias esperado, mas ele é o filho de José, de Maria, nós conhecemos a ele. E começou a haver uma balbúrdia, alguns creram, outros não creram, de maneira que o levaram até um monte e quiseram lançá-lo lá embaixo. Eu já fui muitas vezes a este lugar em Israel chamado Monte do Precipício, porque ali Satanás também tentou matar a Jesus, antes que ele pudesse cumprir o propósito para o qual veio. E a Bíblia diz que ele sai e enfrenta todo mundo e passa pelo meio deles, e eles não puderam fazer nada com ele. A Bíblia também diz que lá em João 19:31, por ele ter se comparado com Deus, os fariseus pegaram pedra para jogar nele, para apedrejá-lo. João 10:31 diz: novamente, isso mostra que não foi uma vez só, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar e matá-lo. Na própria tentação no deserto, Satanás, na segunda tentação, a primeira foi: transforme a pedra em pão, já que você está 40 dias jejuando e está com fome. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Satanás o leva até o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo em Jerusalém. Havia um precipício para baixo, porque ali havia o vale do Cedron, ou do Quidron, como é no hebraico. E Satanás então faz a proposta que ele se suicide. O que o diabo queria ali era lançá-lo, queria que ele se suicidasse. Olha o que diz Mateus 4:6. Ele diz: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo queria que Jesus tirasse a sua própria vida, ou até mesmo pagasse para ver se aquela palavra ia se cumprir na vida dele, e os anjos haveriam de sustê-lo. Mas a esperança de Satanás era que ele acabasse com a própria vida. A verdade, gente, que muitas pessoas são tentadas a tirar a própria vida. Pobres, ricos, velhos, jovens. Eu conversei essa semana com um discípulo que me contou que ele estava das suas empreitadas de negócio e, de alguma maneira, ele compartilhou a respeito de Deus, da sua fé. E o companheiro dele falou assim: olha, fala mais dessa fé para mim, porque eu tenho um filho de 14 anos que ele já tentou se matar diversas vezes. A família inteira está com medo de que isso possa acontecer. E isso acontece muitas vezes. Existem muitos jovens que não aguentam mais a dor da vida e acabam tirando a sua própria vida. Jesus foi tentado também a se suicidar. Eu quero dizer também que Jesus enfrentou a morte, esta sim, de maneira voluntária e proposital, lá na cruz do Calvário. E ele se entregou por sua decisão própria. Ninguém decidiu por ele, ele assim fez. João 10, 17, 18 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Que coisa tremenda. Queridos, vocês sabiam que a morte é consequência do pecado? A Bíblia diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo nunca pecou, então não tinha maneira alguma dele ser morto e permanecer morto. A sua carne não podia ser consumida pelos vermes, pelas bactérias. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Mas ele voluntariamente passou pela morte,
pela morte física, pela morte emocional, ele teve que morrer para si mesmo. E voluntariamente ele diz: por isso o Pai me ama. Na eternidade eles chegaram à conclusão de que não havia outro meio para salvar o homem dos seus pecados e tampouco da morte eterna. Então Jesus Cristo voluntariamente escolhe, e ele diz: eu dou a vida para depois reassumi-la. Eu vou ressuscitar, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ninguém matou Jesus, ele se entregou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém, queridos? E a terceira reflexão que eu quero fazer com vocês é a mais tremenda. A morte é um inimigo que Jesus venceu. Quantos podem dar uma salva de palmas e um grito de glória aí? E eu quero aqui sugerir para vocês 3 vitórias de Cristo sobre a morte. A primeira vitória é o fato de que a morte foi vencida pela ressurreição. 1 Coríntios 15, 20 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Eu preciso explicar para vocês o que é essa expressão, as primícias. O povo judeu era um povo que vivia de uma cultura agrícola, da agropecuária. Então, Deus ordenou que 3 vezes ao ano, nas chamadas festas de peregrinação, o povo tinha que vir de toda a terra de Israel para Jerusalém, no templo, para adorar a Deus e para ofertar as suas primícias. Eu vou explicar para vocês o que eram as primícias. Imagine um campo de trigo, ou um campo de cevada. Então, o lavrador, o dono daquela terra, ele ficava observando enquanto aqueles ramozinhos estavam verdes. As primeiras plantinhas, os primeiros ramos que começavam a amarelar, dando sinais de que estavam ficando maduros, ele punha uma fita vermelha em torno deles, em todo o campo. E ali ficava aquela fita. Uma fita vermelha que representa Jesus, a primícia de todos os demais. E aí então, quando chegava o tempo da colheita, eles colhiam toda aquela colheita, a parte que lhes cabia ficava com eles, mas as primícias eles levavam para Jerusalém para ofertarem no templo. Então as primícias, meus irmãos, significa aquela oferta, como o Murilo disse aqui hoje, o primeiro lugar, a primeira colheita, a melhor parte, eles separavam para Deus. O que a palavra de Deus está dizendo em relação a Jesus? 1 Coríntios 15, 20, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aqui a palavra dormir é um eufemismo, porque no Novo Testamento a palavra thanatos, morte, sempre também tem um significado de morte espiritual. Então Paulo nunca usa morrer para crentes. Ele fala de dormir, porque todos um dia vão ressuscitar, amém? A morte dá uma ideia de morte eterna. Agora, o que Paulo está dizendo é que Cristo é a primícia, foi o primeiro que ressuscitou, e depois nós que cremos nele, também vamos ressuscitar um dia, amém? Você pode dizer glória a Deus. Agora eu quero refletir com vocês aqui sobre a ressurreição de Jesus. Quais as possibilidades que nós podemos levantar aqui em relação à ressurreição? A primeira é que foi um embuste, foi mentira, foi enganação. Os judeus foram até Pilatos e disseram: olha, bota a gente aí, porque os discípulos dele estão dizendo que ele vai ressuscitar. Então eles vão roubar o corpo e vão dizer que ele ressuscitou. E aí então, quando Jesus ressuscitou de fato, eles trouxeram essa narrativa. Só que tem um detalhe, gente. Vocês se lembram dos 12 discípulos
o único que estava na crucificação, ali vendo Jesus ser crucificado, vocês se lembram do nome dele? João. E os outros estavam onde? Fugiram de medo. Mas por que eles fugiram de medo? Porque eles tinham medo de morrer também. Agora, de repente, aqueles mesmos camaradas que fugiram e tinham medo, começaram a enfrentar todo mundo dizendo, ele ressuscitou. O que mudou? Antes Jesus era uma promessa. Antes Jesus era uma pessoa extraordinária que fazia milagres que ninguém fazia. Mas no momento em que ele morre, a esperança deles foi embora. Vocês se lembram da história dos 2 discípulos caminhando em direção a Emaús, tristes? E Jesus entra na conversa e fala, por que vocês estão tristes? E eles viraram para Jesus e falaram, mas você não está sabendo que Jesus, um homem santo, aquele que deveria restaurar Israel e que foi morto, ou seja, nossa esperança acabou. E Jesus começou ali a discorrer sobre as Escrituras, falando como era necessário que o Cristo morresse. E eles então começaram a ter o coração cheio de alegria e de repente chegaram ao seu lugar, né, a sua casa, ou o lugar para onde estavam indo. Jesus disse que ia embora. Eles falaram, não, fique conosco, toma um lanche aqui com a gente, faz uma refeição conosco. Quando Jesus partiu o pão, é Ele está vivo. E naquele tempo Ele desapareceu. E aí eles olhavam para os outros e diziam, era por isso que o nosso coração estava fervendo com as suas palavras. Ele ressuscitou, irmãos. Agora não era mais uma promessa, agora não era mais uma ideologia, agora era um fato. E o fato é que Jesus não só se revelou aos discípulos, ele se revelou a 500 pessoas como Cristo ressurreto. É por isso que a igreja primitiva, ela enfrentou o Império Romano sem medo algum de morrer. Muitos foram lançados no Coliseu, outros no Fórum Romano, muitos foram devorados por leões, outros foram queimados vivos. Por quê? Porque eles criam na ressurreição. Ela era um fato, era verdade. Então, meu querido, você que é de Jesus e crê em Jesus, saiba, Jesus venceu a morte. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Poderia ser um embuste, mas ninguém morre por um embuste. Mas é a verdade, é um fato. E por isso muitos morreram. Ou porque viram a Jesus ressuscitado, ou porque conheciam alguém que tinha visto. Então as primeiras gerações de cristãos eram pessoas que não tinham medo algum de morrer, porque eles sabiam que aquilo era um fato. O grande historiador Flávio Joséfo falou a respeito dos cristãos que seguiam Jesus, um homem justo, que morreu e que muitos dizem ter ressuscitado. Então a verdade, gente, é que Jesus morreu e ele venceu a morte através da sua ressurreição. A ressurreição foi a demonstração da sua vitória. O apóstolo Paulo diz, ó morte, onde está a tua vitória? É isso, irmãos. Ainda que nós morramos, ainda que nós tenhamos que enfrentar essa morte, nós não a enfrentaremos sozinhos. Ele estará conosco, eu creio nisso. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando morreu Lázaro, e o rico foi sepultado, e o Lázaro foi escoltado pelos anjos ao seio de Abraão. Que coisa tremenda, irmãos. Muitos cristãos que já passaram por essa experiência, né, que eles chamam de near death experience, experiência de próximo da morte. Alguns chegaram a morrer mesmo. Muitos, quando voltam, falam de ter visto um túnel escuro e lá no fim
uma luz maravilhosa, uma luz que traz paz, que traz alegria. Queridos, a vida eterna é uma realidade, e aqueles que creem em Jesus, ainda que morram, viverão. Esta é a promessa do Senhor, aleluia. Mas a ressurreição de Jesus não garantiu somente a sua vitória sobre a morte, garantiu a nossa vitória sobre a morte. A segunda verdade que eu quero falar sobre isso é que a morte foi vencida pela promessa do céu. Em primeiro, a morte foi vencida porque Jesus ressuscitou. Em segundo lugar, a morte foi vencida pela promessa dos céus. Quando Jesus começou a falar para os discípulos da sua morte, ele disse assim, em João capítulo 14, os 3 primeiros versículos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nesse momento, Jesus está na presença do Pai. Nesse momento, os nossos queridos que criam em Jesus já estão na presença. Dona Pina, seu Osvaldo já está lá, jovem, bonito. Minha mãe, meu pai, meu irmão, pessoas amadas que foram crendo em Jesus, tem a promessa do Senhor: eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Quantos querem estar com Jesus na vida eterna? A terceira reflexão que eu faço sobre a vitória de Jesus sobre a morte. A morte foi derrotada pela promessa da volta de Cristo. Sabe por quê, gente? A promessa da volta de Cristo diz respeito a vencer a morte. Porque quando Jesus vier, quando tocar a última trombeta, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados com Ele dos ares. E então estaremos para sempre com o Senhor. Agora não mais com corpos mortais que se decaem, que se deterioram, mas com corpos glorificados, semelhantes ao Jesus. A morte não mais estará conosco, não haverá mais enfermidade, nem dor, nem doença, nem pecado, porque Ele prometeu. Aleluia, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Diga Jesus, diga Maranata. Grita, Maranata. Aleluia, Maranata é ora vem, Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18 diz assim: Paulo está falando com os crentes da igreja de Tessalônica, que eram novos convertidos. E eles estavam apavorados, porque alguns diziam que Jesus já tinha voltado, eles tinham ficado. Outros estavam dizendo: e os mortos que morreram antes, eles não vão subir? E aí então Paulo escreve uma carta a esta igreja explicando sobre a volta de Jesus. Ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, para não vos entristecervos como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Diga assim: nós estaremos com Ele. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
Queridos, a morte não é o fim. Que triste para pessoas que não acreditam na vida eterna. Ver um ente querido definhar e morrer. E achar que aquilo é o fim. Que esperança maravilhosa. Quantos aqui creem na vida eterna? Eu queria que você olhasse para a pessoa do teu lado e diga: você é um privilegiado. Porque, gente, não tem esperança maior do que essa. Quando minha mãe morreu, eu me senti devastado. Porque ela era a minha segurança de amor. Minha mãe foi aquela pessoa que a vida inteira me encorajou. Eu sempre fui uma criança difícil, um adolescente difícil. E em todo lugar que eu ia, eu causava confusão. Várias vezes quiseram me expulsar da escola. E a minha mãe dizia: se expulsar. Eu me lembro que lá no interior, né? No interior todo mundo conhece todo mundo. Minha mãe falou assim: ó, se expulsar meu filho, eu corto os 2 pulsos. Dona Rosinha, não faz isso. Eu faço, paga para ver. E aí não me expulsaram. Então, uma pessoa que a vida inteira lutou por mim, quando ela morreu, eu fiquei devastado. Deus usou muita gente que me amou, principalmente esses 2 irmãos muito queridos, Alcides e a Sidney, que perceberam a minha fragilidade e cuidaram de mim de uma forma muito especial e muito amorosa. Mas sabe o que me dava esperança? Eu sei que um dia eu vou encontrá-la. E eu vou encontrar não somente ela, todos os que se foram antes, minhas ovelhas queridas, e todos os heróis da fé que eu quero muito conversar. Eu quero conversar com Paulo, eu quero conversar com Pedro, eu quero falar para o Adão: bonito, né, malandro? Que você fez, que rolo que você arrumou para nós. Nós vamos encontrar, a Bíblia diz que a morte vai ser vencida. Aliás, já foi vencida por Jesus. E nós também teremos vitória. Dê uma salva de palmas. Glorifique a Deus. Esta é a realidade mais importante na vida do crente. Então eu quero concluir essa mensagem dizendo: a morte, o último inimigo, será um dia finalmente destruída. E a Bíblia diz que a morte não mais existirá. Apocalipse 21:4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E eu quero terminar essa palavra fazendo uma pergunta para você. Você está preparado para a morte? Tem gente que não gosta de pensar na morte. Bate na madeira, credo, está amarrado. Não adianta amarrar, não adianta gritar, não adianta. Não tem ninguém, nem rico, nem pobre, nem jovem, nem adulto. Quando ela vem, meu irmão, se tiver na tua hora, você vai. Agora, como é que você se prepara para a morte? Se prepara para a morte, entregando a vida para aquele que a venceu. A Bíblia diz que Jesus morreu por nossa causa, para nos dar vitória sobre a morte. Mas Ele, apesar de ser soberano e ser Deus, Ele não vai obrigar ninguém a se render a Ele. Esta é uma escolha que a gente faz nesta vida. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando ele disse isso para Maria, para Marta, ela falou: eu sei que ele vai morrer, eu sei que nós vamos ressuscitar no último dia, eu sei que o Senhor é o Cristo. Jesus disse para Maria: não, Maria, onde é que está Lázaro? E levaram Jesus lá. Ele falou: tire a pedra. E quando tiraram a pedra, o homem estava morto há 4 dias. E naquele tempo havia um entendimento popular, não é que isso é bíblico, mas era um entendimento daquele povo, que o indivíduo, quando morria, ele ficava até 4 dias. Até 4 dias ele ainda estava no corpo.
mas na verdade no quarto dia o espírito saía. Por isso Jesus atrasou e chegou no quarto dia, o corpo já estava fedendo. E quando ele diz, Lázaro vem para fora, ele deu nome para aquele que devia ressuscitar. Porque havia outras sepulturas naquele lugar. Se ele dissesse, vem para fora, todos os mortos que estavam ali iam vir para fora. Mas ele disse, Lázaro vem para fora. E Lázaro veio para fora. Já em vida, Jesus estava dizendo, eu tenho poder sobre a morte. A morte não venceu. Amém, igreja? Porque Cristo venceu a morte. Eu e você vamos vencê-la. Mas para que você receba a vida eterna, você tem que crer que Jesus morreu no seu lugar e no meu lugar. Morreu a minha e a sua morte. Somente assim você terá acesso à vida eterna. Porque Deus amou ao mundo inteiro. Amou tanto, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, diga eu creio, tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, queridos, quando um crente em Jesus fecha os olhos dessa vida, imediatamente abre os olhos para a eternidade. O que fica lá embaixo é o corpo, mas o espírito já está na presença de Deus. Jesus disse para aquele ladrão da cruz que nos 49 minutos do segundo tempo, Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e o Rei. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá eu hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. Quantos de vocês aqui sabem e creem que um dia vão encontrar Jesus? Então feche os seus olhos, querido. Jesus veio morrer no meu lugar e no seu lugar. Um pecado só já nos tira da vida eterna. Mas quando Jesus morreu no meu e no seu lugar, o seu sangue nos perdoou dos pecados. Por isso a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você entrou aqui hoje, ou está aqui me vendo pela internet, e ainda não se rendeu verdadeiramente, porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Se hoje você está aqui e não tem certeza da tua vida eterna, o Senhor está querendo te dar esta chance de se entregar a Ele e dizer, Senhor, eu quero. Eu reconheço que eu preciso do Salvador Jesus. Eu sou pecador e eu preciso que Ele me perdoe os pecados. Eu quero fazer parte da tua promessa. E eu quero ressuscitar no dia da tua vinda. Se você entrou aqui hoje, ou se está me vendo, se você está na internet, você pode colocar o seu nome aí nesse QR Code, dizendo, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Mas hoje, você que entrou aqui, meu querido, se você tem alguma dúvida sobre isso, hoje é o dia de você terminar as suas dúvidas e dizer, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje eu vou confessá-lo como o único caminho para a salvação. Se você quer fazer essa oração comigo, levante a sua mão onde você estiver, e eu vou orar com você e por você. Graças a Deus. Levante a mão bem alto, não tenha receio. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu quero pedir a você que está fazendo essa oração, vem aqui na frente do púlpito. Eu vou orar com você e por você. E hoje a Bíblia garante que você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Pode sair, meu querido, vem aqui à frente.
Não tenha vergonha. Hoje é dia de você confessar publicamente. Aplauda ao Senhor. Glorifique a Deus. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida. Pode vir, não tenha receio. Jesus disse: aquele que me confessa perante os homens, eu o confesso perante os anjos do meu Pai. Pode vir, fiquem bem juntinhos aqui, todo mundo. Bastante gente vindo aqui. Glória a Deus, dá uma salva de palmas. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Põe a mão no coração. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor venceu a morte. E ao crer em Ti e confessar o Senhor como meu Senhor e Salvador, eu também vencerei a morte. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-me a crer a cada dia mais. Ajuda-me a entender as Tuas bênçãos, porque eu quero viver para Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu te confesso, Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Aplauda a igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia 27 de fevereiro de 1981, estou velhinho já, né? Faz 42 anos, 41 anos, né? Eu fiz essa decisão e vim à frente como vocês vieram. Jesus mudou a minha vida. E hoje eu tenho certeza que eu tenho um destino certo, assim como vocês. E eu quero encontrá-los lá um dia nos céus. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração pela vida de vocês. Parabéns pela decisão, tremenda escolha, a escolha por Jesus. Deus abençoe. Por favor, sigam a eles. Queridos, se você já é de Jesus, não precisa temer a morte. Existem muitas coisas importantes neste mundo, mas nada vale mais do que a sua alma. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Pequenos e grandes, ricos e pobres, todos estarão um dia na presença de Deus. Então pensai nas coisas que são do alto. Nós não podemos abdicar de todas as nossas guerras e lutas aqui na terra. Afinal de contas, estamos aqui para implantar o reino de Deus. Mas quando a gente vai ficando mais velho, eu me lembro que quando eu era jovem eu nunca entendi a morte, era um conceito. Mas quando eu perdi o meu irmão, no 4º dia da minha lua de mel, naquele dia eu entendi morte. Eu entendi o que significava perder uma pessoa que eu amava tanto para esta vida e nunca mais vê-lo. Quando você vai ficando mais velho, você vai pensando mais sobre a morte. Eu não vejo a morte como um escape, mas eu vejo como um destino final. Enquanto eu estiver na terra, eu quero viver para Jesus. Eu quero fazer diferença na vida de pessoas. Eu quero amar como Jesus amou. Eu quero glorificar o nome dele. Mas como é bom quando você perde alguém que você ama tanto, saber que ele está vivo. Então eu queria que você fechasse seus olhos hoje e você falasse para Deus: Senhor, eu quero viver nesta vida sabendo que aquilo que é o mais importante não é o que eu conquisto aqui, não é dinheiro, não é fama, mas aquilo que vai ficar para a eternidade. A tua palavra diz, Senhor, que o que permanecerá para o mundo vindouro é a fé, a esperança e o amor. Por isso ajuda o teu povo, Senhor,
a viver neste mundo sabendo dessas realidades, dando, Senhor, responsabilidade para serem sal da terra e luz do mundo, em todas as áreas da sociedade, mas que nós nunca nos esqueçamos que tudo passa nessa vida, só o Senhor permanece eternamente. Então levante a mão para o céu, querido, nós vamos agora orar. Fica de pé. Senhor, nós queremos declarar que se o Senhor venceu, Pai, o maior de todos os inimigos, que é a morte, Tu és o Senhor e soberano da terra. Humildemente, Senhor, nós queremos agora entregar a nação brasileira ao Senhor. Humildemente, Senhor, nós queremos Te suplicar que nós vivamos dias de paz, dias em que a Tua igreja continuará a avançar e a pregar o amor de Cristo, a pregar a Tua palavra, Senhor, pelos 4 cantos da terra, de norte a sul, de leste a oeste, do Iapoque ao Chuí. Nós declaramos o senhorio de Jesus e declaramos que o Brasil é de Jesus. Senhor, nós declaramos, Pai, que a nossa escolha é pelo Senhor, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor abandonou a glória por um tempo para viver nesta terra pútrida, pecaminosa, e o Teu amor transformou a história da humanidade. Obrigado porque não existe ideologia humana que possa sobrepujar a verdade da Tua palavra. E nós queremos declarar que cremos na Tua palavra, Senhor. Ela sempre foi e sempre será a verdade que liberta. Senhor, nós declaramos que não confiamos em homens e tampouco em ideologias humanas. A nossa confiança está em Jesus. Oh Deus amado, inclina os Teus ouvidos, estende a Tua mão, Senhor, sobre o Brasil. Oh Deus, repreende os principados e potestades. Senhor, todo espírito que atua nas regiões celestiais, repreende e manda o Teu exército de anjos, Senhor, poderoso nas batalhas. Quem é o Senhor? O poderoso nas batalhas é o Senhor dos exércitos. Senhor, esta guerra não é nossa, ela é Tua. Nós nos humilhamos e reconhecemos que somos falhos, não temos força em nós mesmos, mas nós Te entronizamos. Nós entronizamos, ó Deus, a Tua presença na nação brasileira. Nós invocamos o Teu nome, Senhor. Tem misericórdia da nação brasileira. Dá a Tua graça. Se o Senhor puser a Tua mão, quem pode vencê-lo? Quem pode vencer o Senhor? Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vitória sobre o maior de todos os algozes, que é a morte. Queremos declarar, Senhor, que seguiremos Te adorando e Te servindo a despeito de qualquer que seja os inimigos que tenhamos que enfrentar, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa convicção, nosso melhor amigo, nosso Salvador, o nosso Rei. E obrigado pela Tua promessa de que o Senhor é mais do que vencedor. E um dia os reinos deste mundo serão do Cristo Jesus. Mas nós invocamos o Teu reino. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra, assim como é feita nos céus.